Óleo de coco, já que a gente está falando do grupo das gorduras. Legal, Olha, óleo de coco? O óleo de coco é sensacional. Por quê? Porque ele é um desses óleos que eu te dei o exemplo de que se você quisesse, você tirava em casa. Entendi. O legal do óleo de coco é que ele consegue se manter em altas temperaturas. Então, sabe aquela história que a gente ouve de que o azeite, quando esquenta, perde as propriedades fenólicas? Sim. Isso é verdade. Ainda assim, ele ainda é melhor que um óleo. Tá. Mas, enfim, perdeu aqui. Esse aqui não. Esse, quando a gente usa para cozinhar, ele se mantém. Perfeito. Então, é aquele legal para colocar em receita. É aquele legal para botar na receita. Tem gente que não é familiarizado com o gostinho doce que ele tem. Aí, nesse caso, eu colocaria uma banha de porco. Uma banha de porco? Na dieta. Então, vamos fazer. Fique à vontade. Carol, eu acho assim, o mais importante é a gente entender que opinião é um nível de evidência muito baixo. Quando a gente lida com saúde, a gente tem que lidar com nível de evidência alto. E quem é da área da saúde conhece quais são os níveis de evidência que a gente realmente leva em consideração. Então, você já ouviu dizer assim, olha, um artigo disse, um estudo diz, ou as pessoas dizem assim, estudos indicam. Quando alguém fala estudos indicam, é a mesma coisa de falar assim, estão falando por aí? É o mesmo nível de evidência. Entendi. Então, eu preciso ser capaz de pegar esses estudos na mão e entender como interpretá-los e o que levar em consideração. Se eu estou falando de estudo científico, eu não posso falar de opinião de especialista. Eu sou especialista em fisiologia do exercício. A minha opinião sobre exercício não importa. Importa o que a ciência diz. Certo. Então, quando eu pego artigos científicos que falam sobre óleo de coco versus óleo de soja ou versus óleo de canola, eu preciso levar em conta o que eles falam. Eu não posso fechar os olhos porque a ciência diz. Uma busca muito rápida numa boa base de dados, numa base de dados aberta, vai mostrar pelo menos, foram os que eu achei assim na primeira busca, no primeiro enter, são 46 artigos falando dos benefícios de óleo de coco. Então eu não posso falar para vocês, olha, não tem benefício nenhum. Eu não posso dizer isso. Então, quais são os benefícios do óleo? Eu tenho que pensar assim. Eu lembro de uma chamada que você fez, se não me engano, no dia seguinte, e a chamada dizia de uma forma brilhante que a gente precisava avaliar de onde veio o quê. Então eu tenho o coco, uma fruta natural, dá na árvore, e eu posso extrair óleo desse coco, Carol, na minha casa, se eu quiser. Dá para extrair em casa? Dá para extrair então? Em casa. Tá. E outra coisa que é uma rápida busca, você descobre como fazer em casa. Olha. Já fiz, vou te contar que dá um trabalhinho, mas fica legal. Gostoso. E dá para fazer. Perfeito. Então, aqui. Então pode ser um processo manual, artesanal. artesanal. Perfeito. Agora, quando eu falo de óleo de soja, por exemplo, se você levasse soja para sua casa, você podia ser o quão habilidoso você pudesse ser. Você podia ser como a Bela, que vai cozinhar aqui depois, toda habilidosa. Ela é demais. Você não ia conseguir tirar óleo de soja na sua casa, porque não é um processo natural. O refinamento, a esterificação, a prensagem a quente, a adição de metais pesados para a extração desse óleo, isso não é uma coisa saudável. Eu não posso dizer isso em 2015, que é ok consumir refinados. Certo. Quando eu falo de canola, aí eu estou falando de um problema maior ainda. Porque não existe. O que é canola, pelo amor de Deus? É um Canadian Oil. Canadian Oil Low Acid. Esse é o porquê chama canola. A canola, na verdade, é um óleo extraído de uma planta chamada couza. E a couza é uma planta muito frequente no Canadá, muito fácil de produzir no Canadá. E é uma planta que, tecnicamente, é bem barata de ser produzida. O problema é que ela é tóxica. Mas aí, o que eles fizeram? É um combustível, né? Ele é muito usado na indústria, na indústria com máquinas. Então, o que foi feito? Modificamos geneticamente a couza e agora pode usar. Só que agora ela é geneticamente modificada. Entendeu? É um transgênico. Então, de novo, continua sendo uma opção não viável para quem quer comer natural. Porque ela é industrializada e modificada. Então, eu pego uma coisa modificada, eu faço um processo industrial, agressivo, forte, faço um óleo, e aí eu boto isso na mesa da pessoa e digo, olha, é uma opção saudável. Aonde? Então, o que eu digo, baseado em evidência científica, é que óleo de coco é sim uma excelente opção. Óleo de coco tem muitos benefícios. O maior componente do óleo de coco é o ácido láurico, que é um dos maiores componentes do leite materno, que é o responsável pela imunidade de um bebê. Olha só. Então, aí a gente poderia fazer um programa um dia só sobre óleo de coco para falar o quanto isso na imunidade é importante. Além disso, ele ajuda na compulsão alimentar. Então, a gente tem casos de paciente que tem compulsão alimentar por carboidratos, por doces, e a gente começa a colocar o óleo de coco e essa compulsão diminui. Olha que legal. A gente tem a utilização dele para exercício físico. A pessoa às vezes tem diabetes, ela não pode comer carboidratos em excesso. E aí, de onde que vai sair essa energia para o exercício físico? A gente usa óleo de coco. Dessa gordura? Dessa gordura.
Antes de entrarmos, então, no nosso cardápio paleo e mostrarmos opções de café da manhã, almoço, lanchinhos intermediários ou não. Ou não, eu lembrei dessa parte ou não. Vamos encerrar a polêmica do óleo de coco respondendo, então, a questão de ser um óleo saturado. Excelente. Né? Com gordura saturada, digamos assim. Excelente. Carol, a gente pode filmar aqui? Olha Podemos. só. Aqui a gente tem óleo de coco. Eu tenho óleo de coco do jeito que ele fica quando ele tá frio. Tá. Aqui ele tá frio, ó. Ele fica durinho assim, tá vendo? Ó, se a gente passar a mão, parece um creme, ó. Certo. Durinho. Isso. Aqui eu tenho ele depois de um pouquinho aquecido ou num dia mais quente. A gente brinca que a gente sabe quando tá calor, quando o óleo de coco derrete. Boa, no potinho. Isso aqui ele tá. Tá. Então entenda assim, não é porque ele tá branquinho que ele é uma gordura saturada e faz mal. Tá. Por que ele tá branquinho? Simplesmente porque ele solidificou. Todo óleo faz isso. Certo. Ser gordura saturada não é um problema. O problema é que tipo de gordura saturada. A gente precisa partir do princípio que a natureza nunca produz nada para te matar. Sem dúvida. A maior bobeira que a gente pode falar, a maior sandice que a gente pode conceber é que a natureza faz algo prejudicial. Quando a gente usa o bom senso, tudo que tem na natureza pode e deve ser usado. Verdade. Então, o que acontece? Na natureza a gente tem gordura saturada. Isso não é uma coisa ruim. Qual que é a gordura saturada ruim? É aquela que era poliinsaturada, óleos vegetais, por exemplo, e aí a gente hidrogenou e ela virou uma saturada. Esse assunto todo de poliinsaturada, monoinsaturada, insaturada, saturada, isso dá uma aula. Isso dá uma aula de horas. Então, para a gente encerrar esse assunto assim com tranquilidade de usar óleo de coco, ele é saturado, sim, é uma gordura saturada natural e não, ele não apresenta riscos para doença cardiovascular e a questão toda desse medo de que gordura mata, de que gordura dá infarto, de que não é assim. Tá? A coisa toda muito mais embaixo, a coisa toda muito mais séria. Tem mais coisas envolvidas. É isso que você Tem muito mais a ver com o problema da nossa alimentação ser tão artificial e nós sermos tão sedentários hoje em dia do que com o pobre do coco, que é excelente. E ainda, agora eu vou fazer fechando esse assunto, uma parte que eu fiquei... Não sei se o sentimento é chateada quando eu assisti, incomodada. Que, inclusive, a convidada na ocasião falou, ele é a fruta. Ela falou da fruta, ela falou do óleo, falou, a fruta é a mais calórica. Olha, gente, o coco é a fruta mais gostosa que existe, aquela água é maravilhosa. E se eu tenho um prazer em dar uma fruta pro meu filho, é água de coco, com este coco lindo aqui, pra ele comer tudo isso aqui. Posso te falar que uma fruta a gente pode falar ser muito calórica? Não, e posso te falar uma coisa? Ela desqualificou a fruta também, isso me incomodou. Ela desqualificou não só o óleo, mas a fruta. E vamos entender uma coisa muito importante. Fiquei incomodada. Eu nem vou entrar no fato de que calorias não importam, eu nem vou entrar aí. A gente já falou disso outra vez. Verdade. Eu vou entrar na questão do seguinte, 1 grama de gordura, de lipídio, tem 9 calorias. Não importa qual lipídio. 1 grama de óleo de soja tem 9 calorias. Igual. 1 grama de óleo de coco tem 9 calorias. Então, não, um não é mais calórico que o outro. Os dois são iguais, os dois são gordura.